Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque às operações. O MEC, o Ministério da Educação, prorrogou a pactuação do Escola Integral para locais em calamidade. E a Enel Distribuição Rio vai realizar projetos Energia Legal em Teresópolis. A ação acontece nesta sexta-feira. Um homem foi preso, acusado de estupro de vulnerável em Itaipava, em Petrópolis. E a Polícia Civil recuperou 8 metralhadoras furtadas do Exército. Em coletiva de imprensa, o novo secretário de Estado de Polícia Civil falou sobre a operação. No próximo sábado, dia 21 de outubro, a Prefeitura, por meio da Área Técnica de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde, vai realizar o Dia D do Outubro Rosa em Petrópolis. O diálogo, com o objetivo de acompanhar a atuação das polícias federal e civil. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sexta-feira, estamos aqui para mais uma edição. Você é sempre nosso convidado especial para curtir, comentar, compartilhar. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, TV Correio da Manhã e também em nosso site tvc16.com, onde você tem acesso também ao nosso noticiário de Petrópolis e da nossa área de cobertura. A gente começa a edição de hoje falando sobre uma ação que está acontecendo e a gente fala sobre a Enel, porque a concessionária realiza nesta sexta-feira o projeto Energia Legal em Teresópolis. O objetivo da iniciativa é combater fraudes e furtos de energia, bem como conscientizar a população sobre os riscos e prejuízos da prática. Além disso, a Enel Rio vai oferecer uma série de serviços para a população durante a iniciativa. Entre eles, a troca de geladeira e de lâmpadas, atendimento móvel, negociações de dívidas com condições especiais, orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia. Em 53 edições do projeto Energia Legal, realizadas pela Enel Rio, a companhia identificou mais de um furto de energia de 22 mil clientes, sendo 92% dos casos em residências e 8% em estabelecimentos comerciais nas 27 cidades por onde passou desde o fim de 2019. Fazer ligações irregulares é crime, com pena prevista de 8 anos de reclusão. Essa conduta contribui para a queda na qualidade do serviço prestado, o que prejudica todos os consumidores da concessionária, com o maior número de interrupções e, por vezes, dificulta o retorno da energia elétrica. Conforme a estimativa da distribuidora, se não houvesse o furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%. Quem adota a prática popularmente conhecida como gato, além de cometer um crime, está colocando a própria vida e a segurança da população em risco. Pessoas não habilitadas que tendem a manipular o medidor de energia ou fazer a ligação direta na rede podem sofrer choques elétricos, acidentes graves e até mesmo, em alguns casos, fatais. No site da Enel você pode fazer também a sua denúncia ou pelo aplicativo da Enel Rio, além pela central de relacionamento em 0800 280 0120 e não é necessário se identificar. Por meio do projeto, por meio do projeto Enel Compartilha Eficiência, a companhia vai realizar também a iniciativa de troca de geladeiras durante a Energia Legal.
Os clientes do município podem se cadastrar na unidade móvel de atendimento até o dia 19 do mês que vem, às 14 horas, para concorrer ao sorteio das geladeiras eficientes. O selo Procel de Economia de Energia. O sorteio será realizado na rua Solimões 65, na Várzea, em frente à Igreja Matriz Santa Teresa. Para participar do sorteio, o consumidor, o cliente, deve ser um consumidor residencial ou rural e o titular da conta de energia, além de estar adimplente, ou seja, não ter nenhuma dívida com a concessionária e ter uma geladeira antiga e funcionando para que possa ser efetuada a troca pelo modelo mais eficiente. Os beneficiários vão ser nessa sexta-feira, então, com essa ação trocadas, e ela segue até a 1h da tarde, acabou há pouquinho tempo, mas a gente já entrou em contato com a Enel também, os atendimentos continuam sendo realizados no local. A gente vai falar agora sobre esporte, porque a gente trouxe muito aqui no Correio Petropolitano Debate aquela questão do Esporte Clube Correias com o Magé sobre a segurança durante a partida do campeonato de futsal, mas agora já teve desfecho e, infelizmente, não tão bom para a equipe do Correias. Nosso repórter Gabriel Hatz já está aqui com a gente para falar a respeito desse término de jogo. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Foram 3 minutos ali para realmente, de alguma forma, finalizar a partida e com resultado negativo para o Correias, né? Isso mesmo. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Foi disputado nesta semana os 3 minutos e 32 segundos restantes da partida. E como o placar já estava 1-0 para o Magé, o placar se manteve, então o Magé classificou para a final do Campeonato Carioca Futsal. E a final será em partida única e será disputada agora, nesta segunda, contra a Portuguesa, no Centro Esportivo de Mauá. Mas não tem nada perdido ainda para o Correias. Já saiu a fase de grupos do Campeonato Estadual, que é o segundo semestre. E se puder jogar na tela pra gente, olha lá, o primeiro grupo está com o Vasco, com o Maricá, com Lisboa, Time de Cristo e Três Rios. E já no segundo grupo, que é o grupo do Correias, está Correias, Portuguesa, AESG, Liga Mageense, a que teve a partida agora disputada, sim, e São João. Tá aí, então, ao todo são 10 clubes ali que participam dessa segunda etapa. E a gente vai acompanhar também o andamento do Esporte Clube Correias nesse campeonato. E, é claro, torcendo aí pela equipe petropolitana. Vale lembrar, quem for campeão desse segundo semestre irá disputar uma partida contra o campeão desse primeiro semestre, que será a Portuguesa ou a Liga Mageense, para então eles disputarem a Supercopa de Futsal do Estado do Rio, para disputarem a Liga de Futsal. Que é uma das competições mais importantes do futsal, só está abaixo da Liga Nacional. Então vamos torcer aí para o Correias para conseguir essa classificação. Eles acabaram de disputar essa competição. Então... E vale ressaltar, né, Gabriel, que a partir do momento que você tem ali só 3 minutos, até mesmo é difícil você conseguir mudar esse resultado, porque tem todo um estudo técnico ali, né, do jogo, da partida, como a outra equipe está atuando, se posicionando dentro da quadra. E é claro, né, o sangue esquentar, pegar o ritmo de jogo leva um tempo, em 3 minutos e meio é muito difícil. No mínimo uns 5 minutos até você se esquentar seu corpo, você entrar na partida, então em 3 minutos é muito difícil você definir uma partida. Com certeza. E para os dois lados, né, como a gente viu, o resultado seguiu igual, não teve gol nem do Correias e nem da equipe do Magé. Isso mesmo. E agora também temos Serrano. Serrano é líder do Campeonato Carioca Série B1 e joga amanhã às 3 horas contra o Serra Macaense. Se puder colocar na tela a classificação do campeonato, se o Serrano vencer, então se mantém na liderança, só perde a liderança se o Duque de Caxias fizer um placar muito alto e tirar esse saldo de gols, com que certeza. É 4 gols de diferença. Né? Então é muito difícil. Se o Serrano vencer, já praticamente está garantindo de novo a liderança. E a classificação segue assim: Serrano, Duque de Caxias, os dois com 15 pontos, Barra da Tijuca com 12 pontos e Goitacás com 11. Eles completam a fase de classificação para a próxima fase. E Serra Macaense e 7 de Abril fecham a parte de baixo da tabela. 7 de Abril de novo, ressaltando com 0 pontos ainda. Não conseguiu fazer uma vitória, não conseguiu um pontinho, nada. Situação complicada para o 7 de abril, viu? Saldo negativo de 18 gols, situação bem difícil para a equipe.
Gabriel, obrigado pelas suas informações. A gente volta na semana que vem trazendo atualizações dos jogos aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava prenderam na última terça-feira um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Os agentes localizaram o autor no bairro de Benfica, em Petrópolis, aqui na região serrana do estado. Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Amanhã, sábado, dia 21 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Nova Friburgo, vai realizar a campanha antirrábica na zona urbana da cidade. A equipe da vigilância já esteve na zona rural no município e vacinou mais de 3.300 cães e gatos. Dessa vez, a vacinação ocorre de 9 da manhã até as 4 horas da tarde em Rio Grandina, Parque Maria Tereza, Conselheiro Paulino, Floresta, Parque das Flores, Prado e Santo André. É preciso ter em mãos documentos de identidade do tutor e, se possível, a caderneta vacinal do PET, para que ele possa receber a dose necessária e voltar para casa com a atualização da caderneta em dia. Além disso, será necessária uma caixa de isopor apropriada e gelo para o transporte da vacina de forma segura. Foi o que informou a Secretaria de Vigilância de Nova Friburgo, fazendo essa campanha que acontece amanhã às 9 horas da manhã. O Mega Feirão Limpa Nome vai chegar a Petrópolis neste mês. O projeto visa a negociação de débitos do consumidor e é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio e tem na cidade o apoio da Prefeitura. O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de outubro, ou seja, na semana que vem, no Clube Petropolitano, que fica ali na Avenida Roberto Silveira, número 82, no centro. Para participar, é necessário acessar o site denomelimpo.com.br, preencher os dados e assim agendar a sua negociação. Entre os participantes estão bancos, grandes empresas de telefonia, concessionária Enel, Águas do Imperador, Bramil, Via Varejo e outras empresas locais, todas com funcionários destacados para atender os consumidores. O Procon Petrópolis, vinculado à Procuradoria-Geral do município, fica na Rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro da Praça da Águia, ao lado da Câmara Municipal. E também tem sede em Itaipava e funciona de 10 da manhã às 4 horas da tarde, na Estrada União Indústria 10.800, no Centro de Cidadania. O Procon vai auxiliar também nessas negociações. No próximo sábado, dia 21 de outubro, a Prefeitura, por meio da Área Técnica de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde, vai realizar o dia D do Outubro Rosa em Petrópolis. Nesta data, 46 unidades de saúde, além do ambulatório escola, vão estar com as portas abertas para oferecer uma série de atividades para a prevenção e a promoção à saúde. Entre elas, a coleta de preventivo, solicitação de mamografia, teste rápido de ISTs, que são esses exames são importantes para a detecção precoce do câncer de mama e também do colo de útero. Além disso, haverá palestras, rodas de conversas e outras atividades relacionadas à conscientização a estas doenças. No site da TVC, em tvc16.com, você confere todas as unidades que vão funcionar neste sábado, dia 21 de outubro. Vamos conversar com a nossa repórter Alana Silveira em Volta Redonda, porque ela vai trazer informações para a gente sobre a região, porque a jornada de trabalho entre funcionários da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e do Sindicato dos Metalúrgicos está prestes a acabar. Esse contrato define os horários de trabalho dos funcionários. Lana, quando que esse contrato termina? Já há uma expectativa para essa renovação? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. O acordo entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e a direção da CSN sobre a jornada de trabalho da usina Presidente Vargas vence no próximo dia 30 de novembro. Atualmente, a jornada é de 8 horas, que foi acordada em 2017. Na época, ao menos 1.000 trabalhadores foram demitidos por causa da implantação do turno. O presidente do sindicato, Edmar Miguel, defende o turno de 6 horas. Segundo ele, esse turno também traz benefícios às empresas, como aumento da produtividade dos trabalhadores. Ainda falando em CSN, Richard, na queda de braço com o sindicato, a companhia ganhou mais uma batalha. Conseguiu, na justiça, a suspensão de uma decisão que mandava reintegrar 9 demitidos da empresa. A decisão foi dada na terça-feira pela ministra Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, Dora Maria da Costa,
que suspendeu a determinação de reintegração imediata dos trabalhadores. É com você, Richard. Obrigado pelas informações, Lana. A gente acompanhando esse cenário lá da CSN, né? Enfim, os desdobramentos, a equipe do Correio Sul Fluminense traz para a gente aqui ao vivo no Correio Petropolitano Debate. Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, com apoio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual e da Inteligência do Exército Brasileiro, recuperaram na última quinta-feira 8 armas que foram furtadas do arsenal de guerra do quartel em Barueri, em São Paulo. A apreensão ocorreu na Gardênia Azul, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. O secretário Marcos Amin cedeu uma coletiva após a apreensão. Nos foi passada a missão pelo governador Cláudio Castro de descobrir onde estavam essas armas, porque já havia notícia pela inteligência do Exército Brasileiro de que elas tinham vindo, parte delas tinha vindo para a guerra justamente ali da Zona Oeste, entre tráfico e milícia. Nós, então, intensificamos nossas investigações, conseguimos dados de inteligência nesse sentido, e aí, refinando esses dados por intermédio da investigação capitaneada pelo Dr. André Neves, nós conseguimos localizar as armas, né, precisamente, e realizar a apreensão. Essas armas foram monitoradas desde a sua subtração no feriado de 7 de setembro. Elas foram primeiramente alojadas no Complexo da Penha e com as ações integradas do Governo do Estado e Governo Federal, elas foram alocadas na comunidade da Rocinha e de lá, hoje, saíram para a comunidade da Gardênia em razão do enfrentamento da disputa territorial que está ocorrendo naquela região entre grupos paramilitares e narcotraficantes. Já identificamos alguns traficantes que adquiriram as armas e são responsáveis por essa disputa territorial, principalmente o traficante Wilton Quintanilha e também o Edgar Vugudoca. Tá aí a gente acompanhando então a parte dessa coletiva. Agora é impressionante, né? Como que a milícia, os traficantes conseguem roubar fuzis do Exército Brasileiro. Gente, é preciso pensar aí numa forma de segurança, né? Até porque são 8 fuzis que foram recuperados. Situação difícil, né? Mudando de assunto, a gente fala agora sobre o 3GIS, porque a Secretaria de Administração e Recursos Humanos vai dar início na próxima segunda-feira, dia 23, à prova de vida dos servidores aposentados, pensionistas ou que recebem complementação. O atendimento será feito de meio-dia até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura de Três Rios. De acordo com a portaria 1610 de 2023, todos os servidores aposentados, pensionistas ou que recebem a complementação devem passar pela prova de vida. A Secretaria de Administração também vai providenciar o recadastramento de todos os servidores. Aqueles que tiverem dúvida podem ligar para a Secretaria de Administração pelo número DDD 24 2251 7400. Falando sobre Partida Férias, as inscrições para o edital da Lei Paulo Gustavo na cidade foram prorrogadas até a próxima terça-feira, dia 24 de outubro. A secretária de Economia Criativa fala sobre os editais. Oi, pessoal, sou Dolores Lustosa, secretária de Cultura e Economia Criativa do município de Patidofés. Hoje eu estou aqui para dar uma ótima notícia para vocês. Os editais da Lei Paulo Gustavo, que fomenta ações culturais e audiovisuais, foram prorrogados até o dia 24 de outubro de 2023, ou seja, até às 17 horas do dia 24 de outubro de 2023, receberemos os projetos de vocês. Não percam esse novo prazo. Além disso, a gente continua fazendo as nossas oficinas práticas. A gente vai realizar oficinas no dia 20 de outubro, de 10 às 12 horas, e outra oficina de 14 às 16 horas. Isso no dia 20, lá no Centro Cultural. Não percam, nessas oficinas a gente explica todo o passo a passo dos projetos, como inscrever os projetos culturais e de audiovisuais. Mas também, no dia 23 de outubro, a gente vai fazer mais outras oficinas. Começa às 10 horas, termina às 12 e depois de 14 às 16 horas. Tudo no Centro Cultural.
Gente, agora não dá para perder e não dá para dizer que vocês não estão entendendo nada dos editais. Por favor, participem e vamos ampliar a participação do setor cultural e audiovisual nas leis de fomento do município e do governo federal. Contamos com vocês. Tá aí, então, a secretária Dolores comentando a respeito sobre os editais. Lembra, né? Hoje já aconteceu de 10 ao meio-dia. Tem a outra agora a partir das 2 horas da tarde, lá no Centro de Cultura, e também na próxima segunda-feira mais 2 oficinas vão ser realizadas. Após a apreensão de 4 policiais civis e um delegado, a Polícia Federal realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre a investigação Drake. A gente vai acompanhar um trecho dessa coletiva que foi dada ontem pela Polícia Federal. Vamos acompanhar. Na data de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Drake, com o objetivo de cumprir 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva. A investigação é sobre crime de tráfico de drogas e também crimes de corrupção. Os mandados foram cumpridos no município de Saquarema e também na capital fluminense. A gente já tem uma prévia do material apreendido. Foram aproximadamente R$65 mil em espécie e alguns veículos de luxo e também veículos blindados que estavam na posse de alguns dos alvos. Eu gostaria de reforçar que essa ação ela teve início com base em dados de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e também houve integração com a Polícia Civil, com a Corregedoria da Polícia Civil, para o cumprimento dos mandados. Então, foi uma ação que na sua deflagração foi integrada. Houve integração entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Civil por meio da Corregedoria. A gente pode abrir para algumas perguntas. As investigações, antes das perguntas, eu gostaria de dizer que estão sob sigilo, então eventuais questionamentos eles não vão poder ser respondidos em razão das investigações estarem ainda em andamento. Delegado, quanto foi pago de propina e em quanto a carga está avaliada? Essa carga de 16 toneladas de maconha? Essa quantidade de droga de maconha, essa maconha ela vinha do Mato Grosso do Sul. O caminhão, eu gostaria de reforçar que esse caminhão ele foi periciado pela Polícia Federal, pelos peritos da Polícia Federal que constataram o entorpecente e alguns outros dados eu não vou poder ainda revelar porque, como eu disse, as investigações estão em andamento. Mas o senhor se refere ao mesmo caminhão que foi liberado na cidade da polícia, que a gente tem as imagens que foram divulgadas? Eu não vou poder responder essa pergunta, mas é um caminhão que está no bojo da investigação. O caminhão, que é segundo citado pela Polícia Rodoviária Federal, na cidade da polícia ele foi liberado, ele acabou indo para a favela, mas não se disse quanto que os policiais receberam por liberar aquele caminhão. Esses dados estão sob sigilo. A questão dos valores não vão ser revelados nesse momento porque as investigações ainda estão em andamento. Essa abordagem do caminhão com entorpecentes não deveria ter sido feita pela PRF e não por policiais civis? A Polícia Rodoviária Federal, ela por meio de sua inteligência, ela detectou algo suspeito em relação ao caminhão e no momento da abordagem, esse caminhão estava sendo escoltado por policiais civis e no decorrer das investigações que foram coordenadas pela Polícia Federal com apoio da PRF, foi constatado que esse entorpecente ele foi levado para uma comunidade dominada por uma facção criminosa, a maior facção criminosa aqui do estado do Rio de Janeiro, e durante a deflagração a gente conseguiu contar com um apoio importante da Corregedoria da Polícia Civil. Aí a gente acompanhando parte então dessa coletiva de imprensa. Hoje a Polícia Federal também deflagrou uma nova operação Déjà Vu aqui no Rio de Janeiro, que tem o objetivo de investigar, né, também crimes aí que relacionam infelizmente a Polícia Civil do Estado. O Ministério da Educação prorrogou até o dia 24 de outubro, né, ou seja, a próxima terça-feira, o prazo para pactuar metas do programa Escola Tempo Integral nos municípios e estados que decretaram um estado de calamidade pública. A medida foi divulgada nesta sexta-feira e publicada no Diário Oficial da União.
Na etapa de pactuação, cada unidade federativa que aderiu ao programa Escola em Tempo Integral precisa entrar no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC, para indicar o total de matrículas. Também deve informar em que segmentos serão criadas: creches, pré-escola, ensino fundamental ou ensino médio. Esse último para a rede estadual. Também é necessário apresentar a política de educação integral nos municípios que já a tenham criado. O prazo previsto para essa segunda etapa do programa foi encerrado no dia 15 de outubro, quando municípios do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Amazonas enfrentavam eventos climáticos, como as chuvas intensas, secas e queimadas ou efeitos causados por eles. Na próxima etapa, todos os estados brasileiros e 86% das cidades do país aderiram ao programa. Atualmente, ele está na terceira etapa, que prevê a redistribuição das matrículas não pactuadas até o dia 31 de outubro. Essa fase é para as secretarias de educação que têm interesse em ampliar a quantidade de matrículas inicialmente pactuadas e que manifestem o interesse. O decreto para locais em estado de calamidade pública não altera o prazo. Bom, sexta-feira, o fim de semana chegando, vamos saber como que fica a previsão do tempo. Vamos conversar com o nosso repórter Eric Portela, que está de volta, para trazer a atualização para a gente a respeito da previsão do tempo. Nas últimas 2 vezes que a previsão foi noticiada aqui no Correio Petropolitano Debate foi de chuva. Vamos saber se o Eric Portela vai ter aquele famoso pé direito, pé quente, como alguns comentam, para trazer o calor de volta para o nosso município, para a nossa área de cobertura. Eric, boa tarde para você. Como que fica o tempo, então, para esse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, eu fiquei um pouco sumido durante esses 2 últimos dias, mas eu não poderia deixar de estar aqui para passar para vocês a previsão mais aguardada da semana, né? O pessoal tá curioso, querendo saber se chove ou não, então vamos à previsão do fim de semana. Bem, em Nova Friburgo, a temperatura mínima no sábado se manterá estável, mas a máxima passará por um ligeiro declínio. A intensidade dos ventos será fraca e existe probabilidade de chuva para qualquer hora do dia. Vocês podem ver aqui no nosso telão. Os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 17 graus, enquanto no domingo existe probabilidade de chuva. O dia será nublado e a temperatura máxima volta a subir, marcando máxima de 22 graus. Ali em Teresópolis, vocês podem ver que o sábado também será de chuva. O dia será de temperatura estável, mesmo com a chuva. E os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 17 graus. No domingo, a chuva deve dar uma trégua e a temperatura sobe um pouco, marcando mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, o sábado será de ligeira elevação na temperatura, mesmo assim chove. Os ventos serão fracos na cidade e os termômetros devem marcar mínima de 14 e máxima de 19 graus. O domingo será de sol entre nuvens e não existe probabilidade de chuva, gente. A temperatura deve variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva. A temperatura deve passar por um declínio e os ventos serão fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 20 graus. No domingo, a temperatura mínima se mantém estável, já a máxima deve sofrer uma ligeira elevação, podendo marcar 28 graus. Não chove no município. O sábado, em Pati do Alferes, será de temperatura estável e ventos fracos. Existe possibilidade de chuva isolada para a cidade a qualquer hora do dia e os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. No domingo, a previsão muda e não deve chover. A temperatura máxima pode chegar a 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de chuva isolada, ventos de intensidade fraca e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 21 graus. Diferente do sábado, no domingo não chove.
A temperatura deve marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. Olha, então teremos um dia com a previsão de chuva e no outro com sol. Não tá tão ruim assim, né, Richard? Ficou meio termo ali, dá para agradar a maioria das pessoas. Quem particularmente gosta do clima mais frio da chuva, aproveita para sair no sábado. Quem já prefere ali um dia mais quente, com as temperaturas mais elevadas e sem chuva, aproveita para sair no domingo. É por aí, pelo menos assim, todo mundo fica feliz. Eric, obrigado pelas suas informações e um bom fim de semana. Igualmente, Richard. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e, é claro, daqui a pouco entrevista para você. A gente volta já. Getulinho, deixa eu te perguntar, por um acaso, alguma daquelas Não é jornalismo de direita. Não? Tá, então... É jornalismo direito. Não, prefiro botar Correio uma reprise Petropolitano. pra ficar bonitinho. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Não, aí pra não botar nada errado. Vou pegar alguma data. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil.
Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
ilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Ontem nós trouxemos aqui o professor Delmo Ferreira, ele que vai assumir a cadeira da Academia Fluminense de Letras, agora em novembro, e hoje a gente ainda aborda personalidades. No entanto, hoje Petropolitana. Nós vamos conversar com a Carolina Freitas, ela que nesse último fim de semana teve aí mais o lançamento do segundo volume do livro que ela escreveu, que é O Comércio de Ontem, A Saudade de Hoje. E ela está aqui no estúdio hoje com a gente ao vivo para trazer um pouquinho sobre a história do livro, quando tudo foi iniciado e para contar também dessa expectativa e também um pouquinho sobre o evento no último fim de semana. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Carol, primeiro vamos começar. Esse é o segundo volume, mas queria que você falasse lá no início da história, quando foi que você começou a pesquisar sobre o comércio petropolitano e por que também desse tema? Essa pesquisa ela teve início lá em 2018, já tem bastante tempo, e na época eu trabalhava no jornal Tribuna de Petrópolis, então sempre aos domingos eu publicava uma matéria sobre um comércio antigo. E essas buscas elas começaram quando eu passei a ter contato com o Arquivo Histórico Municipal e a ver que a gente não tinha informações sobre a vida desses estabelecimentos. Era tudo muito restrito à data de fundação, mas muito pouco sobre as histórias. Isso acabou me motivando a pesquisar mais a fundo sobre o que acontecia ali dentro. Agora, dentro do livro existem diversas personalidades, grandes nomes dos comércios aqui de Petrópolis. A gente sabe que Petrópolis tem aí diversas referências em relação ao comércio de modo geral, por exemplo, até a própria Boêmia, né, a cervejaria. Mas eu vou falar uma em particular, que a gente estava até comentando aqui, porque o livro da Carol retrata a história do meu tio Valdir, como é carinhosamente conhecido, e aí ela conta um pouquinho da história do relacionamento do meu tio Valdir com a minha tia Gilda. Como foi que você descobriu a história dele? Conta esse processo. Na época, se não me engano, eu até entrei em contato com você para me ajudar a fazer essa ponte. E uma ferramenta que me ajudou muito foram os grupos do Facebook, comunidades em que as pessoas publicam suas memórias e suas histórias com Petrópolis. E eu tinha o hábito de toda semana procurar por temas e ver quais comentários traziam as histórias mais marcantes. E na época eu fiquei muito comovida em saber que os seus tios tinham se conhecido lá dentro, muito jovens, naquele ambiente de trabalho com gestos muito carinhosos no dia a dia. Então eu fiquei muito feliz em poder entrevistá-los, tem inclusive uma foto deles no início de carreira e eles continuam juntos até hoje, então é uma grande satisfação. Agora, Carol, esse processo de pesquisa, a gente sabe que, como você comentou, né, iniciado em 2018, leva tempo, é tudo um processo realmente demorado, detalhado, até para conseguir encontrar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, toparem da entrevista. A gente sabe que alguns são tímidos, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse processo e quando você decidiu que se tornaria um livro. Esse processo, principalmente no início, em que eu não era tão conhecida, eu comecei na profissão jovem, eu tinha 18 e sempre tive um aspecto bem jovem, então as pessoas tinham a impressão de que eu até estava fazendo pesquisas para a escola, para a faculdade, mas nunca de fato para um jornal. E à medida em que eu fui publicando essas matérias e as pessoas foram vendo o tipo de trabalho que era feito, elas mesmas passaram a me ajudar. Então, quando elas vinham que eu estava trabalhando em um determinado tema, elas faziam uma proposta. Você quer que eu entre em contato com essa pessoa? Pode ser que ela tenha boas histórias para contribuir. E aos pouquinhos foi se formando uma rede de apoio para ajudar no resgate dessas memórias.
E a proposta do livro, ela foi feita pelo professor Paulo César dos Santos, que é um historiador daqui da cidade. Ele é membro da academia e ele viu potencial para que aquelas matérias fossem publicadas em formato de livro. Então ele me fez esse convite e hoje os 2 livros são parte da coleção Carmen Lúcia Carlos, que é uma homenagem à falecida esposa dele. Que maravilha! Agora, Carol, né, é até um destaque, a gente quando acompanha a história não só da publicação do livro, mas a sua também, porque hoje você também faz parte da Academia Petropolitana de Letras e por ser uma pessoa jovem, né, se tornou um grande destaque aqui em Petrópolis. Queria que você falasse um pouco sobre o sentimento de hoje poder pertencer à Academia Petropolitana de Letras. Eu confesso que no início, quando eu recebi o convite, essa possibilidade, eu tive um pouco de receio justamente pela minha idade. Eu não sabia como isso ser aceito pela comunidade petropolitana. Eu fiquei com medo de haver essa possibilidade de rejeição, mas logo depois que foi publicada a notícia de que eu ia tomar posse, o que eu vi foi o oposto. Foi realmente um incentivo e um apoio das pessoas em verem que, apesar de eu ser jovem, eu tinha essa vontade de contribuir ativamente com o resgate da memória, com contribuições culturais e históricas. Então, isso me deu muita força para dar o meu melhor dentro da instituição. E em relação agora ao livro, nesse segundo volume, o que as pessoas podem encontrar que não tem no primeiro? Esse volume ele traz mais de 50 reportagens que são diferentes das do primeiro livro. E a fórmula que a gente usou é a mesma do primeiro, que traz comparativos antes e depois. Então, do lado esquerdo, a gente vai ver as fotos de antigamente e do lado direito, as fotos do local atual. Então, alguns ali podem ter até tido uma mudança por conta da tragédia, das chuvas, da pandemia. Então, desde que o livro começou a ser elaborado até hoje, já aconteceram mudanças no comércio. Mas traz um bom insight de como é que é o local hoje, né? Para a pessoa conseguir se situar ali no centro. E a ideia é, de fato, trazer uma viagem no tempo para que a pessoa possa andar pela Rua do Imperador e se recordar do que existia ali algumas décadas atrás. Nesse trajeto todo, nessas pesquisas, teve alguma história assim que mais te impactou? Cada uma ela traz um aprendizado diferente. Eu costumo dizer que eu aprendo muito escutando as histórias que as pessoas partilham. Eu acho que isso dentro do jornalismo é uma constante, né? E uma matéria específica que acabou gerando uma repercussão na época foi sobre a farmácia modelo. Porque logo depois que eu publiquei a matéria e que eu fiz as entrevistas, os próprios funcionários tiveram a ideia de criar um grupo para se manterem em contato. E aí, pouco depois, eles fizeram um reencontro. E foi o primeiro reencontro deles em 20 anos. Então, as pessoas puderam se reencontrar, eu participei e eu vi de perto a emoção que um projeto assim leva para a vida das pessoas, né? Que acaba sendo um incentivo para você retomar contato com pessoas que você não via há muito tempo, para você relembrar o começo da sua história, porque no comércio o que eu vejo é que muita gente começou, às vezes, em posições mais simples e acabou galgando o espaço delas dentro de suas respectivas áreas de atuação. Isso é muito gratificante, né? E não só voltado para o comércio, né? Mas até mesmo grupos de escola, assim, banda marcial, por exemplo, Petrópolis também é muito forte. Pelas redes sociais, as pessoas aí hoje em dia têm esses grupos justamente para não perder esse contato, que é bem interessante, já que hoje em dia as relações estão muito mais digitais do que presenciais, né? Carol, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação ao retorno da publicação dos livros. Como que foi esse retorno e esse retorno do primeiro volume, de alguma forma, incentivou também para a publicação desse segundo volume? Sim, sem dúvida. O primeiro volume ele saiu um pouquinho antes da pandemia, em janeiro de 2020. E foi o timing certo, né? Porque se eu esperasse um pouquinho mais, talvez não tivesse acontecido o lançamento com o público presente, o que faz toda a diferença. Então, o livro saiu no início de 2020 e depois surgiu uma busca muito grande para que pessoas pudessem presentear entes queridos com o livro. E isso foi muito marcante para mim, porque eu fiz algumas entregas, inclusive de carro, com meu pai, e na época eu recebi muitos feedbacks assim:
de pessoas já de mais idade que encontraram esse refúgio através dos livros. E aí o primeiro se esgotou, na época eu não consegui financiar uma segunda impressão, e aí no lançamento de sábado, quando as pessoas viram que existia ainda esse primeiro volume, já numa segunda reimpressão para compra, foi uma emoção grande. As pessoas disseram que era realmente uma relíquia e ficaram felizes em poder ter acesso ao conteúdo. Foram quantas, qual que foi a tiragem, você se recorda? São 500 exemplares. Do primeiro volume? Do primeiro. E do segundo também. 500 exemplares. Pela tendência, a gente sabe que vai acabar também, né, Carol? Tomara. Queria que você falasse um pouco também, agora, trazendo um pouco mais também da sua trajetória aqui para o programa, dentro da Academia Petropolitana de Letras, queria que você falasse hoje como que está o seu olhar, as suas produções. Já pensa em produzir algum outro livro, algum outro material autoral? Desde a pandemia, eu passei a focar muito na produção de vídeos e investir nos recursos audiovisuais, porque foi um período que exigiu isso dos profissionais, essa imersão maior dentro do âmbito digital, e aí eu passei a levar mais o meu projeto, que é o Petrópolis Sob Lentes, para as redes, porque até então o meu público majoritário era o da terceira idade. Então, dentro daquele período de isolamento, eu precisei me conectar mais com a audiência. E aí o meu desafio desde então tem sido cativar uma audiência mais jovem. E aí, depois de entrar na academia e de realmente conseguir potencializar as minhas ações dentro da internet, eu tenho sentido essa necessidade de voltar a escrever com uma certa frequência. E eu gosto muito da temática das fábricas antigas. Então, é um tema que eu pretendo me debruçar em breve. Então já fica aí para você que é fã dos livros da Carol, já anota aí, tal dia ela falou que deve falar sobre tal coisa, e no futuro pode ser que bem breve venha mais uma produção. E Carol, a gente sabe que hoje em si, particularmente, muitas pessoas, justamente pelo consumo da internet, utilizam muito as plataformas digitais também para consumo. De alguma forma você já pensou em lançar o livro também como um e-book, também para as plataformas digitais, justamente para também tentar pegar esse público mais jovem? O primeiro livro ele já está disponível na Amazon em formato e-book e na época foi um pedido de quem mora fora do país. Então a pessoa queria muito ter acesso à obra, ia ficar um pouco difícil custear um envio e aí ela optou por ler no formato digital. O físico ele tem o seu charme, mas em breve vou disponibilizar também o segundo volume online. Para quem gosta de livro não tem jeito, né? Tem que pegar ali, folhear, sentir o cheiro do livro, como a gente fala, né? Porque realmente eu particularmente prefiro os livros físicos do que digitais. Até porque também tem menos... porque às vezes sempre chega uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa assim, e você acaba se distraindo, né? Carol, queria que você falasse também um pouco para a gente, dentro dessa trajetória toda, no jornalismo, até chegar à Academia Petropolitana de Letras, esse reconhecimento do público, de alguma forma isso mostra também que as personalidades petropolitanas, de modo geral, podem ser renovadas e com um trabalho bom, justamente pelo que você comentou, que você estava com receio de assumir a cadeira justamente por ser jovem. E agora, de alguma forma, a gente quebra essa barreira, digamos assim? Sim, sem dúvida. Na época, realmente foi um receio, gerou uma apreensão por ter uma grande diferença de idade e estar convivendo ali com pessoas com décadas de atuação. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei muito no fato de que, ao mesmo tempo em que eu estava assumindo a cadeira com pouca bagagem, o pouco que eu tinha já era muito dentro do tempo de atuação que eu tinha dentro da profissão. Então, é um estímulo e o que eu recebi de mensagem foi que eu serviria de exemplo para outras pessoas jovens também começando na profissão. Porque a gente sabe que não é fácil construir um nome e construir um projeto do zero, que é o que eu tenho feito, mas com persistência, com dedicação, a gente vê que os esforços são recompensados. Isso a gente sabe que pode levar tempo, mas vale muito a pena. A gente, Carol, está aqui comentando hoje pela TV sobre a publicação do livro. Como que foi também um pouquinho? Queria que você falasse para a gente desse lançamento que aconteceu nesse fim de semana. Aconteceu no sábado. Foi um evento que eu vinha esperando e antecipando há muito tempo, porque o segundo livro eu comecei a elaborar ainda em 2020. Então, durante todo o período de isolamento social, eu fiquei pensando em como seria esse evento, em como eu queria que as pessoas estivessem presentes. E eu consegui, de fato, convidar
a maioria daqueles que estiveram contribuindo com depoimentos para o livro, e no sábado foram mais de 200 pessoas presentes. Então, foi muito bom. Algumas pessoas se emocionaram só de folhear o livro, de lembrar de estabelecimentos que costumavam frequentar na infância, na adolescência. Então, e até pelas fotos que eu recebi da cobertura do evento, eu vi muita gente já aproveitando para ler enquanto estava aguardando o evento começar. Um dos convidados chegou na metade do livro, por incrível que pareça, se entusiasmou. Então, foi como eu esperava. E agora, falando um pouquinho sobre você particularmente, tem algum comércio assim que você tem uma efetividade assim maior aqui em Petrópolis? O do primeiro livro, porque assim, eu falo muito sobre estabelecimentos que eu mesma não conheci, mas um que eu sinto falta é o Fucas, porque eu me lembro de ir lá com a minha família, de ter um prato específico que eu gostava de comer. Então, assim, não era uma refeição muito elaborada, era um prato simples, mas que dentro daquele cenário e daquele ambiente tinha um significado especial para mim. Então, eu tenho lembranças de infância que eu vivi ali dentro e que deixaram saudade. Com certeza. O Fucas particularmente conheci também. Acho que poucos não conheceram o Fucas, né? Enfim, hoje já não existe mais, mas é retratado, por exemplo, pelo livro da Carol. E assim a gente vai levando, contando um pouquinho da história também de Petrópolis. Petrópolis, né, Carol, que de alguma forma, além do setor de serviços, o comércio também tem um grande impacto na economia da cidade, né? Tem. E o que é interessante dentro desses estabelecimentos que eu reuni é que alguns ajudam a contar justamente esse cenário político, cultural, social da cidade. Então, uma das lojas que estão presentes nesse segundo livro é a Brasileira, que ela era especializada na venda de chapéus. Então, a gente vê que é um segmento que hoje já caiu mais em desuso, mas que na época representava bastante daquele aspecto social e cultural vivido na época. Então, quando a gente volta e relembra esses estabelecimentos, a gente também pensa em atividades e em tempos que tiveram uma certa data de validade, né? Com certeza. Carol, a gente está aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria parabenizar pela publicação desse segundo volume e também por toda essa trajetória. E é claro que o espaço está aberto aqui sempre para novas publicações, novos projetos, e também queria que você fizesse uma consideração final para o público que esteve lá presente, também para não deixar de te acompanhar, porque novas publicações devem surgir por aí. Isso mesmo. Eu tenho um convite que eu vou fazer em primeira mão. Vamos lá. Porque no sábado aconteceu o lançamento oficial do livro e no dia 14 de outubro, na Livraria Nobel, a partir das 5 horas, eu vou fazer uma tarde de autógrafos intimista. Então, quem quiser participar de uma troca, de um bate-papo, conversar, todos vão ser muito bem-vindos, e inclusive você. Maravilha, estarei lá. Qual que é o dia? Dia 14 de outubro. 14 de outubro. A partir das 5 horas na Livraria Nobel. 5 da tarde, né? Isso. Maravilha, então tá anotado. Fica de testemunha aqui também para quem está acompanhando o programa. Estarei lá também para poder ter o meu e, claro, também acompanhar um pouquinho da história do meu tio, né? Porque com certeza o que ele falou para ela, nem tudo ele falou para a gente, então eu vou ter que buscar ali um pouquinho das informações também. Carol, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente e o espaço sempre aberto. Foi um prazer enorme e fico muito feliz em poder dividir com você um pouquinho da minha trajetória na profissão que a gente divide e também levar ao público algumas atualizações. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1h da tarde, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.